Vou contar uma história contada por Exu Lalu. A entidade se manifestou na última Engira. Vou compartilhar com vocês. Muito instrutiva essa história contada por esse guardião, Exu Lalu. Laro Exu, fique comigo, tá bem legal este vídeo. Na última Engira pública, fiquei envolvido ao final, antes da descarga, fiquei envolvido por esta entidade que eu não conhecia, nunca tinha sentido seu fluido, seu magnetismo, se acoplou no chakra, se acostou, sentia sua vibração e a consciência desse espírito, dessa entidade que trabalha em fechado em Exu, Orixá Exu, com poder de realização, me contou uma história muito instrutiva, me compartilhou o que ele faz, qual é a sua tarefa no astral, e eu vou compartilhar com vocês esta história para a nossa reflexão, para a nossa meditação, para o nosso aprendizado. Quero fazer uma consideração quanto a histórias que as entidades nos contam. Primeiramente, a história referente à história da entidade. Cada espírito é único. Então, nós temos no astral, com certeza, vários espíritos que atuem fechados na vibração de Exu Lalu e se identificam como tal. Isso é uma insígnia, uma identificação que carrega um poder magístico, um poder de realização. Então, quando a gente fala de uma entidade especificamente, que em algum momento vem, por misericórdia, com boa vontade, compartilhar uma história, a sua história, para nosso aprendizado, temos que ter em mente que cada um é único, cada espírito é único, tá? Então, não vamos aqui generalizar que todo Exu Lalu seja o mesmo Exu Lalu que me contou esta história. Existia um rei e o seu reino, um reino próximo, um reino que era abundante, que estava progredindo. Esse rei era casado, tinha filhos, estava tudo indo bem, muito próspero, mas ele tinha uma inquietação, ele tinha um anseio espiritual, ele queria se tornar um Buda, ele queria se tornar um rei divinizado, como já aconteceu e muito nas tradições do Oriente. Essa história se passa no Oriente Antigo, tá? Na época dos Vedas, muitos anos atrás. E este rei, então, ele começa a buscar alguns sábios para o instruírem no caminho de Deus. E nenhum dos sábios que interagiram com ele chegou a ter uma experiência direta com Deus, de consciência superior, de yoga, e ele desacreditava esses sábios. Ele ficou tão inquieto que ele resolveu abandonar as suas funções no reino, abandonar as suas atribuições enquanto governante daquela população, daquelas pessoas, e ele abandona a família, abandona a esposa, sai em peregrinação. Ele disse que só retornaria quando ele se tornasse um Buda, assim como o Buda o fez. Buda foi um príncipe e abandonou o seu reino, mas ele não era rei, ele era um príncipe. História contada por Exu Lalu. Vamos depois falar sobre Exu Lalu. E esse rei, ele então se torna um andarilho, um pedinte. Ele dependia de esmolas, dependia que dessem sobras de comida para ele. Ele se tornou um peregrino, um andarilho, e foi para os Himalaias, foi para o Tibete, ele foi para o Vietnã, Butão, todas as cavernas em regiões montanhosas, dentro das tradições espirituais, ele procurou fazer meditação e encontrar Deus, e nenhuma delas ele encontrou Deus, nenhuma ele teve uma experiência direta.
inequívoca, de consciência alterada, de totalidade, de samadhi. Ele estava procurando esta iluminação. Ele já em certa idade, um pouco fraco pela alimentação inadequada, pelo excesso de jejum, de ascetismo, de austeridades. Ele, numa caminhada, tinha chovido, as pedras estavam um pouco molhadas, né, nessa escarpa montanhosa. Ele escorrega, ele cai numa ribanceira muito alta e se espatifa lá embaixo e desencarna. Quando ele acorda, ele está no local assim, aí como na animação, uma penumbra, uma névoa levemente escura, tinha uma claridade muito tênue, dava para caminhar nessa névoa, mas ele não enxergava as estrelas, não enxergava a lua, não enxergava o sol. E ele caminhou e não encontrava ninguém, e nunca era dia, nunca era noite, era esse estado intermediário entre noite e dia, sem sol e sem lua. Num determinado momento, ele se depara com uma entidade, um guardião, em pé, olhando para ele, austero, mais sereno. E ele pergunta: quem é você? Você é um anjo dos céus? E esta deidade, esta entidade diz: não, eu não sou um anjo do céu, com uma voz de trovão. Ele disse: mas eu deveria estar na porta do céu, pois por toda a prática espiritual que eu fiz e todo esforço em buscar Deus, onde eu estou? Aqui não é a entrada do céu. E a entidade diz para ele: não, aqui não é a entrada do céu. Mas afinal, por que isso? Onde eu estou? E Exu Lalu responde para ele: você está num local que ele é intermediário entre uma encarnação e outra. Você não está na Terra e você não está no plano astral. Você está na sua própria consciência. Esta névoa que você vê, esse vazio que não tem céu, não tem lua, não tem sol, esse interminável local árido, sem ninguém, só com você mesmo, é consequência da sua própria consciência, do seu estado mental. Ele: mas como assim? Procurei Deus para fazer o máximo, fazer o melhor, e queria ajudar as pessoas encontrando Deus, e agora me vejo nesse local. A entidade diz para ele: não, você esqueceu de todos, você esqueceu do seu propósito. Vale-lhe lembrar nesse momento o que aconteceu após o seu abandono do reino. E a entidade dá uma leve batida com o cajado que ela tinha na mão direita no chão, e nesse momento esta pessoa se lembra do que aconteceu com seu reino. Sua esposa foi possuída por um invasor que tomou conta do reino. Seus filhos foram assassinados para que ele não tivesse herdeiros, e o seu reino foi tomado. E nesta intriga, nesta guerra que houve, a população sofreu muito, um período longo de escassez, de safra ruins, até que esse novo invasor tomasse conta do seu reino. Ele, inclusive, foi traído por um dos seus ministros, que, em conluio com este invasor, se apoderou de mais comando, mais poder, mais terras no seu reino. E ele se deu conta da consequência dos atos dele ter abandonado o seu propósito. Ele cai em arrependimento, ele se dá conta do quanto ele foi egoísta, ele se ajoelha aos pés desse guardião e diz: e agora, o que vai acontecer? E
A entidade diz para ele: eu sou Exu Lalu, te farei dormir nesse momento, mas não é um sono normal, é um sono para você renascer em um novo corpo físico e recomeçar a sua caminhada. Mas, dentro da lei divina, Oxalá determina que você nasça sem conseguir locomover as pernas. Você terá um defeito de nascença, um estigma kármico de nascimento, que você será aleijado, para você buscar Deus aonde você estiver, porque Deus não depende de um local externo, não depende de uma peregrinação para fora. Você terá que usar a sua inteligência, a sua persistência, a sua vontade para perseguir Deus para dentro e estabelecer o reino de Deus dentro de você e a partir daí beneficiar todos que estão à sua volta. A entidade num choro compulsível, o indivíduo que estava assistido por Exu Lalu num choro compulsivo agradece, começa a ter muito sono e adormece, inicia o processo de diminuição, gradativo, lento, do seu corpo perispiritual, para ele ter um novo acoplamento em um novo corpo físico, em um novo útero na Terra. Este Exu Lalu que vibrou na minha sensibilidade contou-me que, embora ele se apresente como uma entidade africana, ele teve muito aprendizado como um mestre tântrico no Oriente. E dentro das suas práticas tântricas, hoje ele trabalha em prol do equilíbrio da luz divina, nesse período, nesse estado intermissivo entre uma encarnação e outra, fazendo, orientando e recolhendo, socorrendo aqueles que precisam reencarnar com uma certa urgência para recomeçar o seu aprendizado evolutivo. Esse é o trabalho de Exu Lalu, um ex-mestre tântrico que atua na Umbanda nos dias de hoje. E ele me disse: a pessoa que busca por Deus no mundo externo, ignorando Deus no mundo interno, é como alguém que joga fora o arroz que está na sua mão e vagueia de porta em porta em busca de sustento. Aquele que se ilumina interiormente, ilumina também todas as estrelas e planeta. Além de Deus, nenhuma entidade tem luz própria. Deus, em sua refulgência reflexiva, ilumina todos. Então, aquele que não encontra Deus dentro de si é como o sol envolto na escuridão e a lua que não tem luar e não clareia. Então, esse era o estado de consciência do nosso amigo. No seu período intermissivo entre uma encarnação e outra, ele foi colocado nesse bolsão por ressonância no plano astral, que era um reflexo da sua própria consciência. Ele estava sem refulgência de Deus por dentro, pelo seu egoísmo e principalmente pelo abandono do seu Dharma, do seu propósito. Como nos diz a religião tradicional iorubá, cada um de nós renasce, ganha a cabaça da existência, um útero, para realizar um propósito em terra. No Oriente, isto se chama o Dharma individual, o propósito do indivíduo para o qual ele renasceu. Temos que estar alinhados com esse propósito e Deus não concorre com isso. Nós não temos e não precisamos abandonar a nossa vida, as nossas ações no mundo, construindo um mundo melhor e nos tornando seres humanos melhor para encontrar Deus. Muitos yogis antigos e mesmo no astral hoje, trabalhando como preto velho, como caboclo e até como Exu no astral, tiveram em algum momento
uma desistência, um abandono dos seus dharmas, se acharam iluminados, se acharam autorrealizados e de fato não estavam, e com isso se afastaram da humanidade. A finalidade de toda e qualquer prática espiritual, independente de tradição, na busca de Deus, é que nós consigamos essa comunhão interna com o nosso Purusha, nosso orixá interno, com Deus que habita dentro de cada um, no coração de cada um. E para isso, não precisamos abandonar nossas ações no mundo, não precisamos abandonar o nosso reino, o nosso dharma, o nosso propósito. É isso que a lição de hoje, ensinada por Exu Lalu, nos diz. Laruexu Lalu, muito obrigado por mais um guardião de nós podermos interagir mais uma vez com mais uma consciência extrafísica habitante do plano astral. Profundo respeito, profundo agradecimento. E você, o que achou dessa história? Deixe seus comentários, estarei lendo a todos. Muito obrigado, até a nossa próxima videoaula.